Tradutor, Tinky Winky. Revisor, Dark Silo. Era fácil cuidar dos hobgoblins remanescentes que haviam perdido seu líder. Kiiki. Kiaki. Kiaki. Os hobgoblins tentaram atacar Jinwoo, mas foram derrubados em um instante. Kiiki. Quando o último hobgoblin caiu, uma visão bastante alegre apareceu diante dos olhos de Jinwoo. Você subiu de nível. Fechar colchete. Mais uma vez. O rosto de Jinwoo foi iluminado no momento do rápido crescimento. Ele limpou o sangue da presa envenenada de casaca e recolheu os núcleos mágicos dos cadáveres das bestas mágicas. Depois de depositar os núcleos em seu inventário, ele voltou sua atenção para a tela de status. Ring. Nome: San Jinwoo. Nível 27. Título: Matador de Lobos. HP: 5114 MP. 548 Fadiga. 0 Instantes. Força: 72 Constituição. 43 Agilidade. 82 Inteligência. 39 Sentidos. 69 pontos disponíveis. 5. Redução de dano físico. 20% habilidades passivas. Habilidades ativas. Desconhecido. LV. Max Sprint. LV1 Espírito Inflexível. LV1 Sede de Sangue. LV1 Equipamento Escolar do Guardião. Em pouco tempo, ele quase alcançou o nível 30. Jinwoo tinha ficado desapontado no início da raid, mas havia derrubado o chefe hobgoblin e seus subordinados, e ele inesperadamente aumentou 2 níveis. Foi sorte que todas as bestas estivessem reunidas na sala do chefe. Espere, foi sorte. Jinwoo pensou nos 3 caminhos diferentes e na dificuldade da sala do chefe. Se caçadores de baixo nível passassem toda a raid levando os duendes fracos, eles poderiam ter entrado na sala do chefe muito descuidados e com confiança. Então, o aumento repentino na força dos goblins para os hobgoblins acabaria com um fim terrível para os caçadores. A diferença entre os goblins e os hobgoblins era enorme. Eu sei que a aparição de hobgoblins não é algo incomum em masmorras com goblins, mas ainda assim. Era incomum que os hobgoblins fizessem um ninho na sala do chefe como agora. Realmente era impossível prever o que poderia acontecer em uma masmorra. A sorte de uma pessoa poderia ser um desastre para as outras. Somente um forte poder poderia proteger alguém no caos do desconhecido que atormentava este mundo. Por causa disso, Jinwoo queria se tornar mais forte. Sobreviver em uma masmorra era uma coisa, mas e se uma quebra de calabouço acontecesse perto do hospital de sua mãe? E se ele fosse atacado por feras mágicas no meio da estrada? Não, bestas mágicas não eram a única coisa a temer. Os caçadores se tornaram tão perigosos quanto bestas mágicas. Mesmo se estivessem sendo retidos pelas regras da sociedade, haviam limites. Jinwoo tinha que conseguir o poder para se proteger. Existem limites para a força de um caçador. Ele não tinha tais limites. Aumentando seus atributos e obtendo novos itens, seu poder aumentaria infinitamente além de qualquer lógica. E hoje, ele obteve outro método para se tornar mais forte. Runestones. Jinwoo pegou a Runestone do bolso. Assim como outros itens, letras holográficas flutuantes formaram a caixa de informações sobre a Runestone. Runestone, Stealth. Quebre a Runestone para absorver a habilidade. Fechar colchete. Para um indivíduo ignorante, esta era apenas uma pequena rocha com marcas estranhas. Para um caçador, faria qualquer um babar com ganância, independentemente de sua posição. Um alto ranker poderia usar a habilidade, enquanto um baixo ranker poderia vendê-la. Especialmente uma Runestone com a habilidade Stealth. O que Jinwoo segurava em suas mãos provavelmente poderia ter o preço de vários bilhões no mercado público. 10 vezes esse valor em um mercado negro. A razão pela qual uma venda em um mercado negro era mais lucrativa era simples. Era por causa do fato de não deixar vestígios de ter comprado a Runestone. Ter uma habilidade que ninguém tivesse conhecimento, é o mesmo que esconder uma carta na manga ou uma arma secreta. Assim como o Kanteaesik, que escondia a habilidade Stealth. Se o status de sentidos de Jinwoo não fosse alto, suas costas estariam expostas assim como agora. Ele estremeceu com o pensamento.
Por enquanto, vou usar isso. Eu sempre posso ganhar mais dinheiro. Jinwoo não ia deixar de lucrar com o benefício a longo prazo. A prioridade agora estava se tornando mais forte. A utilidade da habilidade Stealth não podia ser subestimada. Pensar que essa pedrinha vale tantas casas. Ponto. Jinwoo colocou em ação o que ele só tinha em sonhos no passado. Ele cerrou o punho ao redor da pedra rúnica. Crack. Do runestone rachado, uma sutil luz vermelha começou a cercar lentamente seu corpo. O fenômeno era semelhante a receber magia de cura, exceto a cor da luz vermelha ao invés de azul. Não era um sentimento ruim. A aura vermelha girou em torno de seu corpo e um toque eletrônico familiar soou em sua cabeça. Rying. Você aprendeu Stealth, LV1? Tudo bem. Ele absorveu a habilidade com sucesso. Como ele nunca usara uma runestone antes, sentiu-se um pouco nervoso no processo, mas foi mais rápido e fácil do que pensava. Então eu posso Stealth agora? Seu coração começou a correr animadamente. Jinwoo testou a sua nova habilidade. Stealth. A habilidade respondeu aos seus pensamentos imediatamente, e seu corpo começou a desaparecer. Da ponta dos pés até o topo da cabeça, seu corpo ficou invisível. Era uma sensação estranha não poder ver suas próprias mãos na frente dele. Isso funcionou? Jinwoo pegou sua adaga. Ele sentiu a arma em suas mãos, mas não conseguia enxergá-la. Eu me pergunto. Ponto. Assim como a faca que KNTAS que empunhava, a presa envenenada de casaca se aplicava a ele. Como ele pensara, não é uma função especial da arma de KNTAS mas o poder da habilidade. Para que mais isso pode ser aplicado? Jinwoo pegou uma pedra do chão. Esta também desapareceu da vista. E quanto a isso? Ele foi e colocou a mão no ombro de um hobgoblin morto, mas não ficou invisível. Pouco a pouco, estava começando a entender os limites da habilidade. Parecia que ele estava vestindo algo em suas mãos. De repente. Você está sem mana. Stealth será cancelado. O quê? A habilidade Stealth foi cancelada. Faz apenas alguns segundos, mas minha mana já acabou? Ele estava tentando se acostumar com a forma invisível, testando seus efeitos aqui e ali. Jinwoo abriu a lista de habilidades com uma expressão estupefata. Habilidades passivas, habilidades ativas desconhecido LV. Max Sprint LV1 Espírito Inflexível LV1 Sede de Sangue LV1 Stealth LV1. O que ele queria era a informação sobre Stealth. As palavras apareceram no ar diante dele. Rying. Stealth habilidade ativa nível 1. Custo de mana. 200, mais 10 por segundo, ative para desaparecer. Visão, audição, olfato, custo de 10 de mana por segundo para manter. Torne-se invisível e esconda os vestígios da sua existência. O custo de ativação é de 200 e usa 10 de mana por segundo. Suspiro. Ponto. Não é de admirar que sua mana tenha acabado tão rápido. MP. 7, 548. Seus 7 de mana restantes pareciam rir dele. Isso realmente atingiu o fundo do poço. Com sua mana atual, ele poderia manter Stealth por pouco menos de 35 segundos. No entanto, se ele considerasse outras habilidades, isso seria menos que isso. Agora que penso sobre isso, KNTAS que liberou a habilidade depois de alguns segundos. Ficou claro que o caçador de rank B não o fez com um toque dramático. Ele provavelmente não tinha o poder de manter a habilidade por muito tempo. Se KNTAS que era de alto escalão, era algo assim, os de rank baixo provavelmente nem poderiam ativar a habilidade. Parece que mana é o problema. Ele havia investido pontos em todas as estatísticas, exceto inteligência, até agora, mas sua mana não aumentou. Isso lhe disse que para aumentar sua mana, ele tinha que aumentar o status de inteligência. Ponto. Eu tenho que começar a colocar pontos em inteligência. Mas parecia um pouco cansativo investir seus valiosos pontos para que ele pudesse usar uma habilidade por um pouco mais de tempo. Especialmente porque Jinwoo sentia que a inteligência não era diretamente utilizável em combate. Comparado com os outros,
A inteligência realmente parecia estar em falta. Força, constituição, agilidade, sentido. Como cada um desses instantes subiu, ele se tornou notavelmente mais forte. Mas mesmo quando ele elevou a inteligência através de níveis, ele não ganhou nenhum poder valioso. Comparado a quando ele estava no nível 1, sua inteligência quase quadruplicou, mas a única coisa que ela lhe deu foi o aumento de mana. E era isso. Para investir no instante apenas para isso. Ponto. Muito esbanjador. Usando esses pontos nos outros 4 atributos. No final, Jinwoo decidiu que ele aumentaria sua mana através de upgrades. Os pontos de estatísticas seriam distribuídos nas outras estatísticas mais úteis. Stat Points. Ponto. Ele lembrou que ele tinha 5 pontos recebidos da missão. Depois de pensar em colocá-los em inteligência, Jinwoo coloca 3 pontos em força e 2 pontos em constituição. Status força. 75 constituição. 45 agilidade. 82 inteligência. 39 sentidos. 69 pontos de atributos disponíveis. 0 redução de dano físico. 20%. Sim. Múltiplos de 5 são uma coisa boa. Jinwoo sorriu em satisfação. Saque. Os interiores do calabouço tremeram como se o mundo estivesse acabando. Já se passou 1 hora. Não há tempo para se atrasar mais. Jinwoo fechou sua tela de estatísticas. Ele tinha esperado propositadamente dentro do portal antes de sair. Ficar aqui por mais tempo significaria que ele nunca seria capaz de sair. Jinwoo fez uma verificação final antes de sair da sala do chefe. Vamos ver, eu tenho todos os núcleos mágicos. Ponto. Não havia nada que ele tivesse esquecido. Depois de passar por todos os detalhes, Jinwoo correu rapidamente pela masmorra. Saque. Como se lhe dissesse para sair, a masmorra tremeu intensamente de novo. Na hora certa, os investigadores e funcionários da associação haviam chegado. Eles observaram Jinwoo deixar o portal assim que ele foi fechado e perguntaram: "Sei, caçador Nin. Existem outros sobreviventes?" Não. O não. As expressões do empregado endureceram. 9 pessoas haviam entrado na masmorra, apenas 3 saíram vivos. Este seria outro incidente importante para a associação na área. Diante da perspectiva de um segundo incidente, os funcionários da associação designados para este setor estavam fazendo caretas. Eles queriam entrar na dungeon para procurar por sobreviventes, mas o portal já havia se fechado. Esta foi a razão pela qual Jinwoo tinha esperado propositadamente até o último minuto para sair. Você não poderia saber se havia outro sobrevivente. O quê? Ponto. Agora, as únicas testemunhas eram as 3 que sobreviveram. O empregado começou a falar hesitantemente. Agora mesmo. Ponto. Recebemos a confissão do presidente da Gold Mountain Company pelo telefone. Song Chieol deu um passo à frente. O presidente da Gold Mountain Company? Sim, ele é um dos pais de uma das vítimas de um prisioneiro e que teve contato com o caçador Kanteaesik para um assassinato. Ah! Ponto. O funcionário explicou que, depois de saber que Kanteaesik havia conseguido matar o prisioneiro, o presidente da empresa confessou tudo. Bem, não foi Kanteaesik, mas eu. Ponto. Jinwoo pensou. A polícia foi até o presidente da companhia, e a associação chegou ao portal. Depois de um momento de silêncio, Jinwoo perguntou: "Então não há problemas, certo?" O funcionário respondeu embaraçosamente: "Sim, suponho que sim." Aspas. Os crimes de Kanteaesik tinham uma clara evidência, e os 3 sobreviventes os tinham por suas próprias vidas. Como Jinwoo disse, não houve problemas. Exceto um que o incomodava. Quem matou o caçador Berranque Kanteaesik? Tendo acabado de chegar, os funcionários ainda não ouviram essa parte da história. A distância até o QG da associação era longe, e os empregados se apressaram para chegar antes que o portal fechasse. Todos eles pareciam muito cansados. Jinwoo decidiu dizer a verdade, então pensou em Jinwoo. É lamentável, mas parece que não vou conseguir mais ajudá-la. Se ele dissesse a verdade,
Ele teria que passar por um novo teste e ter sua classificação aumentada. Uma vez que isso acontecesse, sua parte nos planos de YO Jinwoo terminariam. Afinal, o que o jovem precisava não era de um caçador de alto nível, mas sim um de baixo rank. Assim que ele recebesse seu novo posto, Jinwoo não se qualificaria mais nisso. HMM. Que é com esse sentimento? Jinwoo imaginou o rosto decepcionado de YO Jinwoo. Em vez de sentir pena, ele realmente sentiu vontade de rir. Ainda assim, era uma pena que ele não conseguisse aquele prédio. Bem, o que eu poderia fazer? Determinado, Jinwoo começa a abrir a boca, mas foi interrompido. Fui eu. Jinwoo se virou para a voz. Lee Juae estava olhando para Song Shieo em estado de choque. Ajuste. Antes que Jinwoo pudesse detê-lo, o velho deu um passo à frente. Fui eu quem matou o Kanteaesik. O empregado deu um olhar suspeito. Caçador Song Shieo foi o único? Isso era impossível. Song Shieo era um rank C, além disso, ele estava faltando um braço. Seu oponente era um rank B, cuja existência seria chamada de High Ranker. Sua força excedia a imaginação. A diferença entre um rank B e um rank C era incomparável, assim como a diferença entre um rank C e um rank D. Song Shieo riu e respondeu: vocês todos sabem quem está atrás de mim, certo? Todos os olhos se voltaram para Lee Juae, que abaixou o rosto, embaraçada. Então, Lee Juae, que era caçadora de rank B, ela podia não ser de uma classe de combate, mas ainda era uma high ranker como Kanteaesik. Se uma curandeira de rank B apoia um caçador de rank C, há uma chance de eles prevalecerem. Todos os empregados assentiram em compreensão. Enquanto eles estavam pensando sobre as possibilidades, Jinwoo foi até o lado de Song Shieo e calmamente perguntou: por que você mentiu? Song Shieo respondeu com uma voz contida: eu senti que Sanesi tinha um motivo para esconder suas habilidades. Eu não deveria ter. Claro que não. Graças ao mais velho, Jinwoo seria capaz de evitar um espinho em seu lado por um pouco mais de tempo. Jinwoo ficou impressionado com a capacidade do velho de entender uma dica. Não. Eu que sou grato. Eu sou o único que tem que ser grato. Estou feliz por ter conseguido ajudar um pouco. Um investigador da associação abordou o par. Song Shieo SS, você poderia, por favor, vir conosco? Nós apenas temos que resumir os detalhes. Sim, vamos. Song Shieo saiu como investigador da associação, juntamente com o resto dos funcionários. Logo, apenas Jinwoo e Juae permanecerão. O sol já se pôs há um tempo atrás. Sentindo-se estranho perto do Jinwoo transformado, Juae timidamente se aproximou dele e perguntou: podemos andar juntos por um tempo? É sobre a promessa do jantar. Jinwoo estava com fome depois de andar por um tempo e sentiu que era um bom momento. Ele concordou alegremente. Claro. Sob as luzes da rua, os dois caminharam lado a lado em silêncio. Juae olhou para os pés enquanto andavam. Toda vez que ela olhava para cima, ela se via olhando de relance para Jinwoo. Ela queria ignorá-lo, mas não podia ignorar o fato de que aquele homem estava muito mais forte do que antes. Ela o achava mais confortável para estar perto no passado. Agora, era difícil começar uma conversa com ele. O que aconteceu com ele? Não apenas o fato de que ele derrotou facilmente um caçador de rank B. A presença do homem parecia completamente diferente de antes. Ele pediu silêncio, então eles não quiseram pressionar a questão. Mas sua mudança abrupta a incomodou por algum motivo. Eu gostaria que ele dissesse alguma coisa. A figura silenciosa de Jinwoo era muito fria para ela. Reunindo sua coragem, Juae abriu a boca primeiro, com grande dificuldade. Então. Eu acho que não posso comer nada hoje, então vou devolver isso. Juae deu a Jinwoo um núcleo mágico. Era o mesmo núcleo que ele havia dado no templo subterrâneo.
Sua mão que entregou o núcleo mágico estava tremendo. Suponho que o tempo tenha sido menos de um mês atrás. Ponto. E tivemos outro incidente hoje. Jinwoo percebeu quão assustado Jue deveria estar. Ele entendeu o porquê ela perdera o apetite depois de tudo que aconteceu hoje. Hoje não é o único dia em que poderíamos pegar o jantar. Você não precisa devolvê-lo assim. Jue sacudiu a cabeça. Eu vou para casa na próxima semana. Ela deve ter planejado voltar para sua cidade natal. Jinwoo ficou desapontado. Por causa desse incidente. Não é só isso. Ponto. Lembrando-se da dungeon dupla, o rosto de Jue ficou sombrio. Jinwoo rapidamente afastou a conversa. Onde é sua cidade natal? Busan. Então, Jinwoo SS. De repente, seus olhos ficaram sérios. Sim? Tendo percebido o humor, Jinwoo apagou o sorriso e também ficou sério. Jue olhou para o rosto dele. Ela pensou nos olhos dele que estavam cheios de vida. Quando todos os outros haviam caído em desespero, ela segurou a luz em seus olhos. Jue se lembra de estar ao lado dele e olhando para eles. Ele disse algo sobre voltar vivo. O raio de esperança de que seus olhos estavam retidos na vida de muitas pessoas, incluindo a dela. Foi um ato que não poderia ser imitado por nenhum outro. Badum badum. Quando ela pensou naquele dia, seu coração começou a bater. Não. Ponto. Ela não se arrependia de ter se aposentado como caçadora. Ela sabia que não estava preparada para a vida. Jinwoo novamente a encheu de arrependimento. Se eu perguntar a ele agora, ele provavelmente vai achar que eu sou uma pessoa estranha. Ponto. Apóstrofo. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. Permanecer em tais assuntos seria insensato. Depois de algum tempo, Jue riu e balançou levemente a cabeça. Não, não é nada. Se você passar em Busan, por favor me ligue. Eu vou te comprar um pouco de comida. Parece bom. Jinwoo sorriu e Jue retribuiu o sorriso. E assim, tendo dito as palavras que ela queria dizer, os dois se despediram um do outro. Vírgula. O caminho para casa nunca pareceu tão longo. Depois de ver Jue, Jinwoo voltou para casa. A visão do apartamento gasto veio em sua visão de longe. Ele morava no 9º andar. Ele passou pelos carros estacionados e se dirigiu ao prédio, então uma voz envelhecida o deteve. Jovem da unidade 902. Foi aquele Ajusi, o guarda idoso. Jinwoo cumprimentou o guarda que ele conhecia há muito tempo. Você não foi para casa pelo dia todo. Ah, eu estou no turno da noite hoje. Ah, Jinwoo assentiu. Aqui, um pacote veio para você. Ah, obrigado. Era da associação. Só que é que deveria chegar hoje. O telefone de caçador da associação, o que é esperado para chegar em breve. Jinwoo pegou o telefone da caixa. Era um novo telefone cintilante. Ultimamente, há muito interesse público nos caçadores. Jinwoo recordou uma notícia de que quando o despertar começou, ele tentou comprar ilegalmente um telefone de caçador. Esqueça os compradores, o que os ladrões estão pensando. Dizem que não é dinheiro, mas tem muitos ladrões. Se era a associação ou os militares. Sempre que o dinheiro vaza dessas organizações através da corrupção, diminui a capacidade de fornecer apoio às pessoas. E se o apoio ao povo diminui, a sociedade sofre. Quando a sociedade sofre, eventualmente, alguém que precisa de ajuda vai sofrer porque não a consegue. Eu estava preocupado com isso. Ponto. Felizmente, parecia não haver falhas em seu novo telefone. Enquanto esperava pelo elevador, ligou o telefone. Estava cheio de notificações. Suspiro. Quanto tempo leva para ver tudo isso? Entre as chamadas e mensagens perdidas, 2 números repetiam-se. Nenhum dos números parecia familiar para ele. Um dos números repetidamente ligava para ele, o outro mandava mensagem. Acho que não conheço ninguém que me contatasse tanto assim. Jinwoo, olhando para o telefone com a cabeça inclinada, começou a checar as mensagens. Oi, é do tempo no hospital. Ponto. Você está livre esta semana em qual? Ponto.
Estou sendo muito chata. Eu esp. Ponto. Ele se lembrava de quem era. Foi a enfermeira que pediu sua informação no dia de sua alta. Eu acho que o nome dela era Shoira. Suas mensagens não eram particularmente irritantes, mas Jin-Woo sentiu que, uma vez que respondesse, ficaria realmente chato. Vou passar em frente então. Ponto. Em seguida era o número que ligava constantemente. Jin-Woo clicou no botão de chamada do número. O toque de chamada era uma música pop alta que tinha acabado de sair. Jin-Woo tinha a sensação de que ele sabia quem seria. A pessoa do outro lado pegou rapidamente. Na Coreia do Sul, as pessoas podem criar seus próprios toques musicais para diferentes sons músicas. Como se você ligasse para essa pessoa, você ouviria o toque pessoal no receptor, e não o toque padrão que você ouviria no Ocidente. Os jovens geralmente montam as músicas que gostam como toque. Olá! Como esperado. Tendo previsto a pessoa, Jin-Woo riu e falou. Sou eu. Ligue para mim neste número a partir de agora. Aspas. Ah! Você recebeu seu novo telefone, Young-ni. Era o YO Jin-Woo. Jin-Woo tinha se lembrado do número do jovem, mas não de o ter visto antes. Isso fugiu de sua mente. YO Jin-Woo falou com uma voz animada. Eu estava realmente prestes a ligar para você. Young-ni, a parte de invasão está completa. Eu vou buscá-lo amanhã. Mesmo ouvindo sua voz, Jin-Woo podia imaginar o rosto sorridente de YO Jin-Woo. Jin-Woo sorriu amplamente. Tudo bem, eu te vejo amanhã. Clique. Na hora certa, o elevador chegou. Finalmente, os verdadeiros ataques começariam amanhã. O coração de Jin-Woo bateu em antecipação. Hora de subir muitos níveis. Ele ia subir de nível, aumentar suas estatísticas e se tornar mais forte do que qualquer outro. Uma vez que se tornar um caçador forte, dinheiro, fama, influência, ele seria capaz de conseguir tudo. Amanhã seria o primeiro passo para esse sonho. Leste dos Estados Unidos. Profundamente na noite. Wang Dan-soo, um dos principais caçadores de uma das principais guildas da América do Norte, Scavenger, recebeu uma notícia chocante antes de ir para a cama. Meu irmão mais velho está morto. Como? Explique isso. Devagar. Aspas. O nome de seu irmão mais velho era Wang Dan-seok. A pessoa do outro lado lhe disse que ele havia perdido a vida em um portal de nível C. A equipe principal de Jung de 8 membros morreu, mas outros 2 saíram vivos. E esses 2 eram um rank D e um rank E. Algo estava suspeito. O irmão mais velho que ele conhecia não arriscaria a vida por um fraco. Além disso, eles eram membros de preenchimento. Nem ferrando que isso estava certo. Mas aqui estava ele, seu irmão e seus colegas de escalão tinham morrido, e os de rank D tinham vivido. Algo está definitivamente errado. Os olhos de Wang Dan-soo ficaram afiados. Mesmo que ele tenha sido observado por uma famosa guilda americana e estivesse atualmente fora, na Coreia do Sul, Wang Dan-seok, o irmão mais velho que cuidou dele mais do que ninguém na vida. Ele não podia ser chamado de bom homem, mas ele era um bom irmão. Uma vez que solidificasse minha posição aqui, eu ia trazê-lo. Pensar que ele morreria antes que pudesse vir. Wang Dan-soo mordeu os lábios. Me mande um fax com as informações dos 2 sobreviventes. Meu número é... Wang Dan-soo desligou e ligou para o gerente. Sr. Wang, o que é isso a essa hora? Laura, o que aconteceria se eu matasse alguém na Coreia do Sul? Você está falando sério? Sim. Demorou um pouco para a mulher responder. No momento, não há nenhum tratado de extradição criminal entre Seul e a Coreia do Sul. Como Sr. Wang é um caçador sob o governo americano, você seria trazido de volta aos Estados Unidos. Mas considerando nosso relacionamento com o governo, não acho que a sentença seja tão alta. Boa. Algo surgiu, então eu vou para a Coreia um pouco. Você poderia limpar minha agenda? Mas Sr. Wang, se você for embora, isso terá um impacto nos negócios da corporação. Você poderia me dizer o que é isso? Aspas.
É pessoal. É claro que não tenho intenções de ferir a guilda. Como está a minha agenda? Está lotada por cerca de 2 meses. 2 meses. Ponto. Tudo bem, limpe minha agenda além disso. Não precisa ser tanto, apenas 2 semanas. Me dê 2 semanas e eu voltarei da Coreia. Aspas. Ponto. Entendi. O que devo dizer aos outros? Diga a eles que vou para o funeral do meu irmão, e vou precisar de algum tempo para chorar. Ok. Eu farei isso. Mas, Sr. Wang. Ponto. Se houver alguma coisa que eu possa. Wang Dansou terminou a ligação. Sejam palavras de conforto ou um aviso, ele não estava com vontade de ouvir também. Bep bep. O fax que ele havia pedido chegou. Wang Dansou olhou para os documentos impressos. Continha as informações sobre os 2 caçadores. Seus nomes, fotos, perfis de letras, etc. Ponto. Rank D, Caçador YO Jinwoo. Rank E, Caçador San Jinwoo. Wang Dansou olhou de cima a baixo os 2 rostos e pensou com determinação. Eu devo ser capaz de obter algumas respostas. E se ele pudesse detectar uma pequena mentira em suas respostas? Ponto. Você vai voltar de lá vivo. Os olhos de Wang Dansou estavam vermelhos de raiva.